1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 31. Primeiro Coríntios 14, verso 31. Meu Deus, por favor. Versículo 31 diz assim: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Vamos repetir essa primeira parte? Todos podereis profetizar. Vamos declarar de novo? Porque todos podereis profetizar. Outra vez. Porque todos podereis profetizar. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Que texto que começa com essa expressão tão poderosa? Porque todos podereis profetizar. Alguns acham que somente os pastores podem profetizar. Outros acham que somente pessoas específicas podem profetizar. Mas aqui o texto diz: porque todos podem profetizar. Então você está capacitado pela palavra, porque todos nós podemos profetizar. Você poderia dizer para quem está do teu lado: meu irmão, você está do lado de um profeta. Veja lá o que vou profetizar sobre a tua vida. Aleluia! Você pode celebrar isso? Você é um profeta de Deus? Fé é você chamar à existência as coisas que não são como já sendo. Isso é fé. Fé é você poder dizer: eu posso profetizar. Você pode fazer assim? Eu posso profetizar. Hoje eu posso profetizar. Isso é fé. Fé é eu me levantar e dizer que eu posso profetizar. Profetizar não é antever o futuro. Profetizar não é somente aquilo que vai acontecer, mas profetizar é crer que Deus vai fazer o que Ele já diz na palavra dele que vai fazer. Então eu posso profetizar a palavra dele sobre a tua vida, sobre a minha vida nessa noite. Diz alguém que está do teu lado: eu sou um profeta de Deus aqui agora. Aleluia! Você pode profetizar tudo que ele já profetizou na palavra dele. Abra tua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Acabamos de cantar esse cântico. Queremos profetizar palavras de vitória. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Versículo 1, nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso eu poderia reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se juntavam osso contra osso e se ajuntavam, cada osso ao
olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vento dos quatro cantos, ó Espírito, assopra sobre esses ossos, sobre os mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez eu invoco a tua presença. Espírito Santo, traga a mente de cada irmão e irmã, cativa a tua voz, traga a minha mente, cativa a tua voz. Espírito Santo, tu és o pregador por excelência, e tu irás, ó Deus, com a tua intrepidez, ter total liberdade. Continua falando conosco, com o teu povo, nesta noite, e saiamos daqui totalmente transformados pelo teu poder. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Esse episódio ocorreu quando Israel estava vivendo um tempo de desterro, quando eles estavam longe, abandonados, sentindo desamparados, desanimados, sem fé, perdidos, sem um reboliço espiritual, vivendo num ostracismo, numa tragédia. E ali Deus levanta um homem, Ezequiel, nessa época, quando ele é levantado aqui por Deus para essa visão, 593 a 596 anos antes de Cristo. E ele, Ezequiel, vem de uma família sacerdotal, cresceu em Jerusalém, num contexto religioso naquela época. Ele era o profeta, conhecido como o profeta como se fosse Calvino do Antigo Testamento, o profeta da responsabilidade pessoal. Você vai ver Ezequiel pregando chamando o povo de Israel a ter um compromisso pessoal com Deus, a ser responsável pelos seus atos. Esse é o contexto que Ezequiel vivia. Ezequiel, ele foi o profeta o mais influente daquela época no mundo hebraico. Ezequiel era um profeta que também aqueles que estavam desconsolados, ele tinha palavra, profecia de consolo. Então esse homem é um homem de Deus. Num momento, por que estou falando de Ezequiel? Porque eu não estou falando de qualquer profeta, eu estou falando de um dos maiores profetas. Ezequiel, nessa mensagem, aqui, quase 3.000 anos atrás, essa mensagem é muito pertinente a nós, fala de maneira muito pessoal, de muito profundo conosco. E nessa noite Deus tem uma palavra para a minha vida, tem uma palavra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos. Se você crê, dá um glória a Deus. Essa palavra é atual, essa palavra aqui ela é profunda. Versículo 1, eu gostaria que você fosse acompanhando. É interessante porque é tão detalhado. Quando no versículo 1 de Ezequiel ele fala, não se fala se ele estava em espírito ou se era apenas uma visão, mas o que se relata é o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Deus, o poderoso Deus,
vale. Preste bem atenção. Ezequiel está dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me deixou num vale. Quantas vezes você está passando por um vale e você pensa que foi Satanás que te colocou no vale? Ezequiel não era qualquer um. Ele era um profeta renomado, reconhecido, com autoridade de Deus. Mas ele está dizendo: veio a mão do Senhor sobre mim e me levou e me deixou no vale. Aqui, meus irmãos, ninguém quer estar no vale. Ninguém quer passar pelo vale, ninguém quer estar no vale. Talvez sejam os mistérios mais difíceis do reino de Deus. É entender Deus. Diga quem está do teu lado: não adianta você ficar querendo entender Deus. Você precisa vivê-lo. Você precisa vivê-lo. Existe uma coisa chamada soberania de Deus. Ele não abre mão disso jamais. Para um ele age de um jeito, para outro ele age de outra forma. Por que isso, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que do vale? Mas ele diz no versículo 1: e veio sobre mim a sua mão, e me levou, e me deixou no vale. Ele simplesmente é Deus, e ele age das formas mais estranhas possíveis, mais anômalas possíveis. Não queira ficar entendendo Deus, passe a vivê-lo. Você vai viver muito melhor, muito mais feliz, sem peso nas costas. Sua fé vai crescer. Você vai ter jeito. Fala para quem está do teu lado: tem jeito para você, se você deixar Deus ser Deus. Ele é soberano. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria muito que a mão de Deus tirasse muitas pessoas do vale, mas Ele leva as pessoas para o vale. Ele leva as pessoas para o vale. Ah, Senhor, como é tão difícil viver as questões do reino de Deus. Mas, meus irmãos, se você passar a entender a Bíblia, como a palavra de Deus diz, se você é servo de Deus, grave isso. Se você está no vale, mas é servo de Deus, você foi colocado aí por Deus. Se você é servo de Deus, e se você tem o Senhor, e se você está no vale, foi Ele que te colocou aí. Às vezes a gente não tem resposta. Diga aí para quem está do teu lado: no meio do vale, colocado por Deus. Eu não entendo, Senhor, mas por quê? O que eu vou aprender no vale? Talvez você esteja dizendo agora por esses dias: eu não estou nem entendendo nada, estou aprendendo nada. Estou aprendendo nada com isso. Não estou entendendo mais nada. Eu não sei porquê. E tem coisa que você não vai aprender mesmo. E tem coisa que você não vai ter resposta mesmo. Mas é a mão do Senhor me levou e me deixou no vale. Que visão terrível. Um cemitério aberto, ossos. A Bíblia relata que estava cheio de ossos, crânios, tíbia, externo, fêmur, clavículas, dedos da mão, dedos dos pés. Imagina uma montanha, não era uma pessoa, era um exército numeroso ali, era uma multidão, numerosos ossos. A Bíblia vai relatando isso. Imagina a visão daquele profeta. Veja bem, às vezes a gente fala assim: mas essa prova com tal pessoa? Não entendo isso. Não é pessoa de Deus. Eu estou dizendo que não é qualquer. Esse homem aqui não é um qualquer. É um servo de Deus, chamado com propósito, elevado, de uma unção poderosa de Deus. E veio a mão de Deus sobre mim, me levou e me deixou lá. E a cena era essa, terrível, cena de terror. Quantas vezes a gente não entende? Muitas vezes achamos que Deus nos leva para os jardins, para os pomares. Ah, Senhor, como é bom estar nos melhores lugares. Ah, Senhor, nos hotéis mais luxuosos dessa terra. Ah, Senhor, como eu gostaria. Eu quero que o Senhor me coloque nesses lugares onde há perfume, onde há coisas boas,
onde há pessoas bonitas, onde há pessoas de boa posição. Ah, Senhor, eu quero estar nesses lugares. Aí a mão do Senhor vem e te toca pela mão, te toma pela mão e te leva e te deixa no vale. Todas as vezes nós desejamos estar no topo das montanhas. Nós não queremos estar nos vales. No topo da montanha a visão é melhor. Vimos e enxergamos o nosso inimigo de longe. A paisagem é mais bonita. Mas para você chegar no topo da montanha, você passa pelos vales, não tem jeito. Quem pode dar glória a Deus? No alto das montanhas, não tem os privilégios que tem no vale. Se você está passando pelo vale, diga ao teu irmão, não reclame. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que te levou. Diga aí. E te deixou lá. Então não reclame. O período de uma montanha para outra montanha, sempre quando acabamos de vencer uma luta, sempre quando acabamos de vencer, chega a dizer, ufa, consegui. Quando você acaba de vencer a primeira guerra, quando você acaba de atingir algo que você desejava, algo que você tanto almejava, consegui. Quando você está no topo da montanha, você já vê à vista uma outra maior. E você fala assim, agora já tem outro desafio. Eu preciso desejar algo a mais. Nós somos assim. Quando acabamos de conquistar algo, já estamos desejando um outro maior. Mas para ir para esse outro estágio, entre um pico da montanha até outro, existe um intervalo. Existem os vales. E imediatamente acabamos de receber uma bênção e desejamos outra, entramos em crise. Quem pode dar glória a Deus? Acabamos de receber uma grande bênção. Aí você já deseja algo melhor, algo maior, porque eu acabei de avistar outra montanha. E imediatamente entramos em crise, entramos em campanha, entramos em questionamento. Será que não vai dar certo? E agora? Aí começam os desafios. De novo, desceu pelos vales. Quem pode dar glória a Deus? É por isso que a palavra diz, meus irmãos, nós andamos de vitória em vitória, de glória em glória. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. De conquista em conquista, a vida do cristão é assim. Nós andamos de vitória em vitória, de glória em glória, de conquista em conquista. Não podemos parar. Mas nós temos os altos e baixos. E tem pessoas que não sabem entender, não sabem discernir essas questões e ficam apontando. Mas alô fulano, meu irmão, já conquistou uma. Está passando pelo vale, vai subir agora mais alto. Não olhe, não pense assim. Seja maduro. Seja maduro espiritualmente para entender. A mão de Deus levou o profeta e me levou até o vale e me deixou lá. Aleluia, seja na nossa fé. Na nossa fé, meus irmãos, não existe monotonia, não existe culto igual ao outro. Essa semana eu estava ouvindo uma das meninas falou assim, cada culto é melhor do que o outro. Quem pode dar glória a Deus? Não é igualzinho, não é uma missa de repete, que aquele negocinho igual. Não é, porque cada dia um mover maior, um mover melhor, e Deus vai nos amoldando, nos lapidando, nos burilando, nos aperfeiçoando, e vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Nossa celebração não é monótona. Eu glorifico ao Senhor por isso, porque Deus traz coisas novas todo dia coisas novas para nós. Sabe o que acontece? Nós gostamos sempre de viver lá em cima, mas para viver lá em cima não é um trampolim tão fácil. Você concorda comigo? Não é tão fácil. Trampolim, para aqui e para lá, põe uma corda, né? Faz uma tirolesa. Não é assim. A lei de Deus é diferente. Sabe, você deseja crescer? Levante a sua mão. Você deseja crescer? Eu tenho uma profecia para te dizer. Vai ter que descer. Quanto mais você descer, mais você vai crescer. Quanto mais você se humilhar, mais você vai ser exaltado. Quanto mais você descer,
pelos vales, mais experiências com Deus você vai ter. Quem pode dar uma glória a Deus? Aquele que vai para o vale é esse que tem mais experiência. Só cresce em Deus aquele que desce. Diz aí quem está do teu lado. Só cresce em Deus aquele que desce. Então vai para o vale, meu irmão. Vai para o vale. Eu vejo às vezes irmãos assim, tão novos na fé, tem um ano apenas, mas eles têm uma sede de crescer em Deus. Eles não perdem um culto, eles leem a Bíblia toda, e eles começam a demonstrar na vida deles, no caminhar, um crescimento perfeito, uma santificação genuína, uma santificação que é só pelo Espírito Santo. E isso aí, deixa eu dizer uma coisa: fé cristã não depende da quantidade de anos na igreja. Você sabia que não é pela quantidade de casa na casa do Senhor, não é pelo tempo, não é. Fé cristã, pelo contrário, é a sua entrega total, é a sua dedicação, é a intensidade que você vive o Senhor na sua vida. Se você é intenso com Deus, você tem fé e você cresce. Quem pode dar glória a Deus? Não é pelo tempo de horas de esquina. Eu conheço pessoas que mal saíram da sarjeta, na minha época, da minha infância, que Deus libertou através dos meus pais. Meses depois, pregavam de uma forma perfeita, cheia da unção de Deus. Hoje são grandes pastores. Saem da sarjeta, caído. Por quê? Porque quando veio libertação, foi intenso demais. E o Espírito Santo entrou com tudo. Deixou, pode entrar. A casa está aberta, pode entrar. A casa é tua, Senhor. Quem pode? O Espírito Santo fala assim: se bateres, abrir a porta. Se eu bater na tua porta, deixa eu entrar, filho meu. Abre o teu coração. Dá-me o teu coração. Quantos às vezes não sabem fazer a leitura certa? Maior, para ser o maior, precisa ser o menor. Jesus é o maior exemplo vivo disso. Quando ele se fez menor e serviu os discípulos, e lavou os pés dos discípulos, porque ele era o maior diante de Deus. Por que às vezes nós não conseguimos descer? Por que nós não somos humildes para aprender? Por que nós somos humildes para ser admoestados? Por que nós não somos humildes para ser corrigidos? Sendo que às vezes nós estamos no vale. É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar. Você vai terminar essa mensagem sabendo, convicção, que se a luta está na tua vida hoje, você está vivendo os melhores dias da sua vida. Você não pode desperdiçar disso. Por que nós não nos deixamos amoldar por Deus? Porque não deixamos o Senhor ministrar? Estou errado, eu preciso corrigir. O Senhor levou-me ao vale. Não foi o diabo que levou Ezequiel, e não foi o diabo que te levou para o vale, meu irmão. Foi o Senhor mesmo que tem colocado lutas e impedimentos na tua vida. É Ele que tem deixado a luta permanecer. E o que é pior, cheio de ossos. E a Bíblia diz no versículo 2, veja aí, no versículo 2, na parte final: e me fez andar ao redor deles. Era numerosa na superfície do vale e estavam sequíssimos. Não tinha nenhuma carninha ali. Diz assim: seco. Está no osso. A luta está no osso. Diz aí, pergunta aí: está osso, irmão? Está difícil aguentar? Tem alguém no teu caminho que te persegue? Dá um sorriso para quem está do teu lado. Está osso? A luta está difícil? Então está ficando bom. Está ficando bom. Se ainda não está osso, meu irmão, espera que vai ficar osso. Aleluia! Aleluia! Com certeza há pessoas vivendo assim. Só o osso. Casamentos sem a alegria do casamento. Casamento sem o gozo e o prazer do vigor de andar juntos. Casamento sem coinonia, sem união, sem consideração. Casamento sem sorriso. Casamento sem um beijo. Casamento sem consideração. Tá osso.
só tem a estrutura. Oh, Jeová, fala. Mas, meu irmão, vou te dizer, foi o Senhor que está deixando você no vale. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Tem coisa pior do que você estar no cemitério e ver todo o cenário ali, céu aberto. Agora não basta estar vendo, agora você vai ter que andar. Ande, Ezequiel. Andar? Não, Senhor, aí é demais para mim. Ande, Ezequiel. Andar no meio desses ossos? Mas é uma montanha de ossos. Ande. Diga para quem está do teu lado. Está no osso? Está no osso. Continue andando. O Senhor manda ele a andar. Ora, se já era tão horrível estar no vale, era tanta pressão, opressão, angústia, aflição, tão terrível, cenário drástico. Agora eu ainda tenho que andar. Ezequiel, ande no meio da sua tribulação, ande no meio do seu deserto, ande no meio da sua luta, ande. Ezequiel estava absolutamente só para caminhar ali, sozinho naquele vale, no meio daqueles ossos. Há situações em nossa vida, irmãos, que nós estamos literalmente só, no vale e agora no meio do osso. Sozinho, não tem ninguém que ajoelha junto com você na sua casa, não tem ninguém que te compreende, não tem ninguém para orar e interceder junto com você, não tem ninguém para te dar a mão, não tem ninguém para entrar no mesmo propósito que você está. Ezequiel estava sozinho, e a ordem de Deus qual era? Ande. Diga a quem está ao teu lado, ande. Você está sozinho? Ande no meio do teu deserto. Diga comigo assim: mesmo no vale, não posso parar de andar. Aleluia. Outra vez, mesmo no vale, não paro de andar. Diga de novo assim: nada tem o poder de me fazer parar. Eu continuo a andar. Como se você prega Deus, se você não entende Deus. Como é que você testemunha Deus? Você não está entendendo nada que está acontecendo. Sabe o que você faz? Continue falando dele. Continue anunciando Deus. Continue vivendo Ele. Mesmo sem entender. Mesmo sem compreender. Continue. Ele é soberano. Pois a mão dele me levou para o vale e me deixou lá. E agora me deixou nesse cenário de terror. Quantas coisas estão acontecendo na tua vida profissional ou na sua vida pessoal que é um terror. Oh Senhor, profundo demais de entender, mais profundo do que os mares. É o mistério dos mistérios, Senhor, entender tuas promessas. Ah, Senhor, é mais alto demais do que eu poderia atingir. Esse é Deus. Ele está mandando essa noite, você se levanta e vai andar. Mesmo se for terror para todo lado, está pegando para cá, está pegando para lá. Ele não nos permite achar ou pensar que estamos sós. Ezequiel, anda. Estou sozinho. Ande. Estou cansado. Ande. Estou desanimado. Ande. Mas eu estou com medo. Ande. Não tem ninguém ao meu lado, Senhor. Ande. Só tem ossos secos aqui, Senhor. Ande. Para quê? Ande. Mas por quê? Ande. Diga para quem está ao teu lado: meu irmão, a ordem é essa, tem que andar. Você não pode, aqui você não pode ficar parado. Nesse deserto você não pode parar. Não deixe o problema parar você. Ande. Há um livro que diz na Bíblia: por que sofre o justo? Por que sofre o justo? Não tem resposta. Você tem resposta? Por que sofre o justo? E o ímpio está de boa? Por que Jó sofreu? E por que Jó foi afligido? E por que Jó foi levado até o vale e foi deixado lá?
e perdeu tudo. E perdeu todos os filhos, e perdeu todos os seus bens, e perdeu tudo que podia perder. Mas ele continuou 42 capítulos da Bíblia perguntando, fabulando com Deus, retrucando, discutindo. 42 capítulos perguntando, e cada pergunta que ele fazia a Deus, Deus respondia com uma resposta. Quem fez o céu, Jó? Mas Senhor, por quê que eu perdi os meus filhos? Quem fez as estrelas, Jó? A cada pergunta que ele questionava a Deus, Deus respondia com uma resposta, uma pergunta para ele. Quantas vezes a gente briga com Deus? Não estou entendendo nada. Por quê? Aí Deus falou assim: quem é tu para que eu seja desigual a você? Quem és tu para que eu lhe seja igual? Deus é soberano. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E aí a cada pergunta de Jó, como não tinha resposta, assim também Ezequiel poderia estar perguntando: mas para que, Senhor, eu tenho que andar com isso aqui? E ele faz uma pergunta no versículo 3: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus já não sabia? Mas por que ele perguntou para Ezequiel? Só para saber o que ele ia responder. Deus está perguntando para você, nas áreas que estão em deserto, o osso que está na tua vida. Ele te pergunta nessa noite: poderia acaso reviver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser, vai reviver. Se o Senhor não quiser, vai continuar do mesmo jeito. Senhor, tu sabes. Quantas vezes a gente quando ora e pede ao Senhor bênçãos, Senhor, tu sabes se isso é bom para mim. Tu sabes se eu devo receber isso. Porque tem bênção que é para te tirar literalmente da salvação, literalmente do caminho do Senhor. E você acha mesmo que Deus vai te dar? Então pare de brigar, de ficar questionando, perder tempo. Acaso Ezequiel poderia reviver esses ossos? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E hoje a grande pergunta de Deus essa noite para você é: poderá reviver? Poderá ser curado? As marcas deixadas na sua vida? Os planos mortos poderiam ser revivados no seu coração? Poderia voltar a alegria de viver? Os planos que foram frustrados, as decepções poderiam ser revivadas? Talvez você pudesse dizer: até o dia de hoje só tive decepções. E o Senhor está te perguntando, está te ordenando: ande. Senhor, só tive aflição de espírito até o dia de hoje. E Ele está mandando você: ande. Enquanto andar, vai declarando: vai viver. Você pode declarar isso? Glória a Deus. Eu vou andando e vou dizendo: vai viver. Eu vou andando e vou dizendo: vai viver de novo. Eu vou andando e vou dizer: vou profetizar. Ezequiel, versículo 4. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Primeira ordem de Deus: ande. A segunda ordem de Deus: profetize. E esses ossos, Senhor, não é fácil profetizar para vivo. Imagina para osso. Profetiza. Já te mandei, ande. Imagina. Profetizar para vivo já cria um problema só. Imagina profetizar para osso. Ande. E agora profetize. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus não tem tarefa fácil. Tarefa fácil é para os outros, tarefa difícil é para nós. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tarefa difícil Deus deu para mim e para você: profetizar no vale dos ossos secos da tua vida. Não depende de ninguém para impor as mãos sobre a tua vida e profetizar. Depende de você. Aleluia. Se posicionar. Eu decido, vou andar no meio desse deserto, vou caminhar e agora eu vou profetizar. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória. Filho do homem, ande e profetize. Continua andando. Agora imagina a confusão para andar numa montanha de terror, de ossos que pareciam um filme de terror.
Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que as frustrações, as decepções, os planos que não foram concluídos vão se concluir, vão reviver. Todo dia dos ossos da sua vida haverá uma ressurreição. Chegou o dia dos ossos reviverem. Você pode dar uma aleluia, glória a Deus. O dia dos ossos se juntarem chegou. Glória a Deus. Quantas vezes vivemos de aparência? Quantos vivem de uma aparência, mas vivem mal? Estão sepulcros caiados de trás das suas portas. Não tem vida nos seus lares. Sabe qual é o conselho que eu posso dizer para você nessa noite? Encare a sua realidade e não fuja dela. Não seja um fujão. Encare e comece a profetizar e comece a andar no meio desse deserto. A gente fica se escondendo. Para que você se esconde? Encare isso. Não está bom. Não está bom. Literalmente morreu. E enquanto você encarar e profetizar, você pode dizer: eu vou vencer agora. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Declara: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O inimigo da tua alma precisa ver você dizer: eu vou vencer. Você precisa se levantar profetizando: eu vou vencer. Quer outro conselho? Obedeça a Deus. Mesmo contra tudo e contra todos, é melhor obedecer do que sacrificar. A melhor fé é da simples obediência a Deus. A melhor fé que você pode alcançar, se você está buscando fé, é a fé de obedecer a Deus. Porque agora você tem poder para profetizar no meio dos ossos secos da tua vida. Glória a Deus. Quando se desobedece a Deus, você abre uma cadeia de maldição por causa da desobediência. Mas quando você obedece a Deus, você abre uma cadeia de bênçãos por causa da obediência. O que é melhor? Obedecer a Deus. Profetiza os ossos, que venha tendões sobre eles. Profetiza sobre esses ossos, que venha carne. Amém. Que profetiza sobre esses ossos, que tenha pele. Se alguma área da sua vida há um cemitério, profetiza a bênção nessa noite agora. Comece a profetizar nessa noite. Não deixe passar dor, angústia, tormento. Por que, Senhor, eu saí de uma montanha, de um vale de sofrimento, e achei que o Senhor tivesse me posto na montanha? Eu estou em outro vale. Te pedi uma porta, o Senhor abriu a porta e me pôs em outro vale. Profetize e saia dessa escravidão. Profetize, você vai sair dessa. Profetize que vai sair desse problema. Profetiza que sua alma vai ser curada. Ande, mesmo com as suas mágoas, com as suas decepções. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus vai fazer o impossível. Diga quem está do teu lado: faça a tua parte. E comece a profetizar. Quando você começar a profetizar, vai começar um ruído. Osso vai se juntar a osso. Talvez agora nessa noite, enquanto você começar a profetizar, você vai ter o direito, o momento de profetizar. Deus vai começar a criar um ruído lá no meio da tua família, no meio dos teus, daqueles que precisam. Isso é verdade. Aonde as áreas precisam ser curadas, eu vou profetizar e um grande ruído vai começar. A oração profética move as montanhas. Move a mão de Deus, meus irmãos. Prepare a sua vida. Os ossos vão começar a se encaixar. Veja no versículo 7. O versículo 7 diz assim: então profetize. E um barulho começou a tomar cada osso, e começou a se ajuntar, e osso com osso. No versículo 9: levante as suas mãos, vai vir vento dos quatro cantos dessa terra para me abençoar. Porque no versículo 9 ele diz assim: venha vento, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos,
para que vivam. Amém. Então, profeticamente, eu e você podemos levantar as nossas mãos e dizer: haverá vindo dos quatro cantos dessa terra das bênçãos de Deus para nós. Deus trará até dos estrangeiros. Deus trará das nações bênçãos de Deus para mim e para você. Dos quatro cantos dessa terra virá um vento impetuoso, trará vida sobre os seus ossos, trará vida sobre a sequidão da sua alma, trará vida sobre o teu próprio, sobre a tua vergonha. Pode ser que no meio do vale, pode ser que você esteja no meio do vale, mas Deus é Deus no meio do vale também. Aleluia. Você talvez esteja hoje, agora, no meio de um profundo vale. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é Deus no meio do vale também. Foi Ele que te permitiu chegar lá. Mesmo que você não entenda do que está ocorrendo, confie na ação de Deus. Você pode confiar. Diga assim: vale, 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 vale de novo. Vale. Lugar de milagres onde é? Vale. Lugar de bênçãos onde é que é? Vale. Bom lugar de vida onde é que é? Vale. Lugar dos impossíveis. Vale. Aleluia. Aonde está a minha bênção? Vale. Vale. Aonde é lugar de milagres? É nos vales. Então você poderia dizer para o teu irmão: eu estou no melhor lugar. Ah, como vale a pena passar pelos vales. Você poderia dizer isso? Como vale a pena. Oh, mas agora teve um sabor maravilhoso. Que maravilha. Continua, Senhor. Que venham mais milagres, que venham os impossíveis, que venha todo dia um agir de Deus. Ai, olha, eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez ir longe na palavra e eu chorei quando Davi dizia assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Glória a Deus. Porque tu estás comigo. Glória a Deus. A tua vara, o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que o exame diz que é impossível aos homens, ainda que os médicos diz que é terminal, ainda que você não está crendo mais, ainda que não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. Aleluia. Ezequiel profetiza. Profetiza espírito de vida. E a Bíblia diz que o espírito de vida entrou dentro daqueles ossos. Quando você pensa, está perdido, não tenho mais fé, não consigo me levantar, olha, eu não tenho mais nem o que falar, já até estou envergonhada, porque eu não tenho testemunho. É nessas horas que Deus está mandando você ande. Não tem jeito mais, morreu o meu sonho. Se você começar a caminhar hoje e começar a profetizar, quem rir por último vai ser você. Áreas que estão mortas, áreas que estão no vale, a vida profissional, sua família, a palavra diz no versículo 12, sabe o que aconteceu? Quando ele começou a profetizar, versículo 12 diz assim: e eis que eu abrirei a vossa sepultura. E sabe o que aconteceu no versículo 10? Quando ele pediu que os ventos dos quatro cantos viessem e trouxesse vida àqueles ossos. Olha o que aconteceu no versículo 10: profetizei como o Senhor me ordenou, e vieram e se puseram em pé um exército. Você não entendeu? Um exército numeroso. Quem pode dar glória a Deus? Quantas áreas da sua vida estão mortas e você está deixando para lá?
tentei, não deu certo. Eu abri empresa, não deu certo. Fechei. Não fui promovido. Já desisti. Quantas bênçãos, conte quantas são. Veja as bênçãos da divina mão. Conte as bênçãos. Quantas você já ganhou? Muitas. Então continue profetizando, porque vem mais. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? E sabe o que acontece aqui no versículo 12 para mim e para você? Uma promessa. O Senhor diz assim: abrirei a sua sepultura, meu irmão. Deus está tirando você da sepultura. Aleluia. Aonde você enterrou os seus talentos, os seus sonhos, o teu chamado. Ah, deixa eu aqui escondidinho. Ninguém sabe o que eu já fiz. Ninguém sabe que eu já fui na igreja. Ninguém sabe que eu toco, que eu canto, que eu prego, que eu não sei o que você faz. Talvez você está escondidinho. Mas Deus está mandando dizer: ande, profetiza e vai ver quão numerosas serão as bênçãos. E Ele está dizendo que nos tirará da nossa sepultura. E o que é interessante, vos farei sair dela. Você não vai ficar na sepultura a vida inteira. A sepultura não me louva, diz o Senhor. Sabia que a palavra diz isso? A sepultura não me louva. Por isso o Senhor Jesus saiu de lá. Porque aquilo não louvava, não glorificava. Então por que você acha que você vai ficar a vida inteira nisso? Quem pode dar glória a Deus? Ah, profetiza. E a promessa de Deus agora passa passo a passo a nós. Quem trabalha é Deus. Quem te pôs no vale foi o Senhor. Foi Ele que te pôs no vale. Segundo item, Ele te manda andar no meio das suas dificuldades. Em terceiro, o que Ele manda você fazer? Esforce e profetize. A coisa mais difícil, quando você não vê saída, você tem que ter conversa positiva, ungida. Eu sou um servo de Deus, eu sou escolhido de Deus. Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deus me prometeu um lar, eu vou ter um lar. Deus me prometeu família, eu vou ter uma família. Deus me prometeu filhos, eu terei filhos. Deus me prometeu bênçãos dos meus negócios, minhas vendas vão dobrar. Aleluia. Deus me disse que a minha sementeira vai aumentar se eu semear com alegria. Então vai ter mais. Quem pode dar glória a Deus? Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então por que você não se levante, não se esforça? É a coisa mais difícil profetizar quando você não vê saída. Já tentou uma vez, tentou a segunda vez. Igual Naamã. Naamã não estava leproso? Tinha cheio de status, poder, mas por dentro era um pão bolorento, cheio de feridas, de mágoas, cheio de decepções. Não podia tirar aquela farda, aquela capa, porque havia ali um homem destruído por dentro. Se Deus te prometeu que tu e a tua casa servirão ao Senhor, vai cumprir. Então começa a profetizar. Começa a fazer alguma coisa. Profetiza. E começa agora a gerar vida onde não há vida. E saberão. O quinto item é a tanta certeza que você sai dessa sepultura. A certeza é essa, que saberão. Olha no versículo 13. O Senhor diz assim: ah, filho meu, assim diz o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Então Deus vai fazer só para que todos que estão ao teu redor e você mesmo venha dizer: isso aqui milagre é só Deus que podia fazer por mim. Aleluia. Só para que todos saibam que foi Deus. Saberão que eu sou o seu Deus, e fui eu que te tirei da cova, fui eu que te tirei dos vales. Então a bênção que está para chegar é muito maior do que a anterior. Você pode dar glória a Deus? Aquilo que você tinha está aquém do que está para chegar, porque atrás de uma montanha, depois de uma montanha, vem os vales e vem montanhas maiores. Aleluia. Aleluia. No sexta promessa de Deus, vem um selo de uma aliança. Veja no versículo 26. Farei com eles aliança de paz, será uma aliança perpétua. Estabelecê-los-ei
e os multiplicarei, e porei no meu santuário, no meio deles para sempre. A sexta aliança é uma aliança de paz. Haverá paz na tua vida. Não vai viver sem dormir por falta de dinheiro, por necessidades pessoais, por casamento que está no osso. Vai dormir em paz, sem briga, sem contenda, sem divisão. Filhos servindo ao Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Eu acho interessante no versículo 24, há um outro decreto de Deus para esse vale dos ossos secos que era a casa de Israel que estava ali. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Significa que você terá apenas um conselheiro. Aleluia. Deus é o nosso maior conselheiro. Ele é um pastor, um bom pastor que vela pelas suas ovelhas. Mas ele põe homem de Deus, assim como foi Ezequiel, para profetizar e levantar um exército numeroso. Não foram vários Ezequiéis, não. Foi um. Diz para o teu lado. Diga para o teu irmão, valoriza o teu pastor. Quando ele profetizar vida sobre a sua vida, porque haverá vida de verdade, e colocará Davi sobre o reino de Israel, e ele os apacentará, e darei a eles um só pastor, e guardarão os meus mandamentos, estatutos, e observarão. Quando você vence o vale, quando você vence no vale, quando você vence e passa do vale, ninguém te segura mais. Nunca mais você volta ao estágio anterior. Você pode dar uma glória a Deus. Vem conquistas maiores. Eu não sei como está a tua vida hoje, o que está tirando a tua paz, mas a promessa é de ter paz perpétua. Amém. Eu poderia te fazer uma pergunta: por que vale para alguns é rapidinho e para outros é compridinho? Diga quem está do teu lado: Deus é Deus. Deus é Deus. Não se entende Deus, se vive. Mas você pode fazer algo para encurtar todo e qualquer sofrimento. Levante no meio desses ossos e comece a andar, a marchar com Deus, porque Ele é o príncipe da paz, que te traz paz e vai ter unção para profetizar a tua vitória para chegar nesses dias, nesse tempo. Profetas de Deus, vamos todos nos levantando agora, de mãos levantadas, e comece a profetizar ossos do vale, vale dos ossos secos. Nós estamos nos levantando como Ezequiéis que foram escolhidos. Ezequiel foi escolhido por Deus para nos profetizar, Pai, para profetizar vitória, profetizar sobre a família, sobre os casamentos. Sopra Espírito dos quatro cantos. Comece a profetizar sobre os teus filhos, aonde a morte espiritual, aonde a miséria espiritual, aonde a tua vida está amarrada e trancada no inferno. Comece a profetizar agora. Tu és profeta. Tu és profeta. Comece a profetizar vitória. Essa porta vai abrir, minha promoção vai chegar. Eu sou um servo de Deus. Eu já sou escolhido para ser um vencedor. Haverá paz nos meus limites. Toda depressão, toda opressão vai sair. Os meus sonhos serão resgatados. Vão sair desse cativeiro. Esse não é o lugar que Deus me escolheu para viver. Mas eu te agradeço pelo vale. Eu te agradeço. Eu poderia agradecer a Deus pelo vale, porque a luta parece que cada dia fica pior. Vale, sopra Espírito de Deus. Começa a profetizar. Se preocupe em profetizar. Nós vamos profetizar vida. Vem, Espírito Santo, agora sobre este lugar. Envolve este lugar, Senhor, com o exército dos teus anjos, o exército da luz da tua glória. Comece a chamar a tua vitória. Comece a gerar vida. Aleluia.
seus olhos. Você está aqui às vezes já há muitos dias, mas hoje o Senhor quer tratar esse cemitério que está no meio da tua alma, que está lá escondido por falta de perdão, virou um vale de ossos secos e está secando a tua alma. A tua palavra diz, Davi disse, que quando ele se calou, envelheceram os seus ossos. O seu pecado, o seu gemido estava todo dia diante dele. E quando ele calou, escondeu o seu pecado, envelheceram os seus ossos e ficaram sequíssimos. Há uma seca sedenta de fé, sedenta de água, sedenta de vida, gozo, alegria de viver em família, alegria de viver em unidade com o corpo de Cristo, alegria de viver em obediência, de obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra. Aonde está o cemitério aonde você sepultou os seus ossos? Todos de olhos fechados. Talvez você ainda não tenha certeza de salvação. O teu pecado tem te feito morrer. Nada dá certo. Os sonhos só sonham, mas não vão para frente. É mais um papel jogado na lata do lixo. Mas nessa noite o Senhor quer trazer vida. Amém. Jesus chegou para a mulher e disse assim, a mulher samaritana: se eu der da minha água a você, nunca mais terá sede. Se eu der da minha água a você, nunca mais terei sede. Nunca mais terá sede. A água que vem de Deus lava a alma, tira todo o pecado, tira todo o impedimento e traz alegria de volta. Traz alegria de ser reconhecido por onde passa. Ali vai um homem vitorioso. Ali vai uma mulher vitoriosa. Ali vai verdadeiramente um profeta de Deus. Ali vai alguém que abriu a boca, profetizou e anda em vitória. Aleluia. Faça uma reflexão da sua vida agora. Você precisaria agora se levantar no meio desses ossos e começar a andar e dar um passo de novo para Jesus. Renovar a sua aliança com o Senhor. Porque o Senhor está querendo dar uma unção de um profeta nessa noite. Você vai profetizar sobre a tua vida, mas você não vai precisar nunca mais de imposição de mão de profeta nenhum. Porque o que você orar e profetizar vai cumprir. Porque aqui foi Ezequiel, simples assim, sozinho dele, Deus. Você precisa de ter uma vida assim, frutífera, cheia de unção. Levanta, Ezequiel. Ande. Estou cansado, estou com medo. Ande. Dê um passo para Jesus de novo essa noite. Se você ainda não deu, você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Só assim as coisas vão andar. Não adianta. Ah, mas não tem nada a ver com vida espiritual. Tem sim. Tem a ver sim. A vida espiritual, quando não está liberada com aliança com Deus, amarra tudo, trava tudo, não vai. Vira cemitério. E vira só lembranças de uma vida seca que não alcança nada. Ah, mas eu já tive vitórias. E agora? O Senhor está te chamando, filho. Vem. Filho meu, dá-me o teu coração. Quem gostaria de renovar a aliança com o Senhor? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém para Cristo nessa noite? Tem mais alguém para Cristo? Abra o teu coração. Às vezes, eu já tenho 10 anos de igreja. Eu tenho 20. Mas, meu irmão, basta um dia após o outro, quando de verdade chega um dia que a gente fala assim: não, Senhor, agora daqui para frente é para valer. Agora é para valer. Eu vou ter uma vida de vitória. Eu deixo o mundo. Eu decido obedecer para quebrar toda uma cadeia de maldição, resultado da minha desobediência. Eu decido agora obedecer e agora abrir as janelas dos céus para receber bênçãos
bênçãos, assim como está em Deuteronômio 28. As bênçãos oriundas da obediência e a maldição oriunda de uma desobediência. Como você tem vivido com Deus? Tem vivido de forma relaxada? Esses ossos secos não glorificam o Senhor. A sepultura não glorifica a Deus, meu irmão. Você foi escolhido por Deus, feito a imagem de Deus, para viver em vitória. Se tem alguém para Cristo, esse é o momento. Levante a sua mão se você precisa. E se você precisa que sua fé seja renovada, nós vamos cantar de novo. Se você precisa de ressuscitar desse túmulo e ter fé de novo, e entender que Deus não se entende, e entender que Deus é soberano, Deus se vive, e aceitar as provações e os vales, porque é lá que tem milagres, é lá que tem vitórias, é lá que Deus se manifesta, nos vales, pelos montes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não te deixo, Jesus. Amém. Amém. Eu não ando fraquejando, eu vou andar firme. Nós vamos cantar novamente, desde o início, desde a primeira parte. E se você precisa de receber vitória de novo, receber essa unção de continuar de pé, levantando da sepultura e começar a andar no meio do caos, profetizando, Deus vai te receber nessa noite, colocará sobre a tua vida unção de fé para ser um profeta segundo o coração de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus?